Eu nunca imaginei que planejar um casamento pudesse despertar tantas emoções ao mesmo tempo. A cada detalhe escolhido, desde as flores até o tecido do meu vestido, parecia que meu coração dava um salto. Mas nada me tocou mais do que aquela tarde, enquanto eu organizava minhas coisas no quarto onde cresci. Minha mãe tinha deixado algumas caixas na mesa, coisas antigas que eu não via há anos. Uma delas chamou minha atenção. Era um álbum de fotos da minha infância, a capa já gasta pelo tempo. Quando abri, senti um calor invadir meu peito. Ali estavam momentos que, de alguma forma, eu tinha quase esquecido. Meu pai me segurando no colo, suado do trabalho, mas com aquele sorriso que sempre dizia: "Estou aqui para você." Minha mãe, cansada depois de um dia longo, ainda tinha tempo para ler minhas histórias favoritas antes de dormir. Folheei cada página devagar, como se pudesse reviver cada memória. Lembrei-me do dia em que meu pai fez horas extras para me comprar a bicicleta que eu tanto queria. Ele apareceu com ela em casa, e, mesmo exausto, me ensinou a pedalar naquela mesma tarde. E da minha mãe, me segurando firme enquanto eu chorava com febre, dizendo que tudo ia ficar bem. Aqueles momentos eram a base do que eu era. Enquanto eu olhava as fotos, percebi algo que mexeu comigo de uma forma inexplicável. Meu casamento seria o início de uma nova etapa, mas como eu poderia começar essa jornada sem reconhecer as pessoas que me ensinaram o que é o amor? Foi então que a ideia surgiu. Não seria apenas sobre mim e Diego. Não poderia ser. Eu precisava fazer algo para que meus pais soubessem o quanto significavam para mim. Diego, com sua paciência infinita, sempre dizia que eu tinha o coração mais bonito que ele já conheceu. Quando contei minha ideia para ele, seus olhos brilharam. "Ana, você deve fazer isso", ele disse, segurando minha mão. "Eles merecem. E isso só mostra o quanto você é especial." Naquele momento, soube que meu coração estava certo. Meu casamento não seria só um dia de celebração entre mim e Diego, mas também uma homenagem às pessoas que moldaram cada pedaço de quem eu sou. O dia finalmente chegou. Quando acordei naquela manhã, o sol já iluminava o quarto com uma luz suave. Meu vestido estava pendurado ao lado da janela, e só de olhar para ele senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu ainda mal podia acreditar que aquele dia era real. Era o dia em que eu começaria uma nova jornada ao lado de Diego, mas, acima de tudo, era o dia em que eu homenagearia as pessoas que me ensinaram o significado de amor e sacrifício. Enquanto minha mãe me ajudava a me arrumar, eu percebia seus olhos brilhando. Ela tentava esconder as lágrimas, mas eu sabia o que estava acontecendo em seu coração. Meu pai, do lado de fora, também estava inquieto. Ele nunca foi muito bom em lidar com emoções, mas eu sabia que, por dentro, ele estava se derretendo. Antes de sairmos, ele segurou minha mão e, com a voz trêmula, disse: "Minha menina, você está linda. Hoje é o começo de uma vida cheia de alegrias." Quando chegamos ao jardim, o cenário era como um sonho. As flores brancas e lilazes decoravam o corredor que levava ao altar, e as cadeiras estavam dispostas de forma que cada convidado pudesse se sentir parte daquele momento. O som de uma melodia suave preenchia o ar, e eu sentia como se cada nota me empurrasse um pouco mais perto do momento que mudaria minha vida. Conforme caminhei pelo corredor, segurando o braço do meu pai, percebi os olhares dos convidados. Alguns sorrindo, outros enxugando lágrimas discretamente. O Diego estava lá, esperando por mim no altar, com aquele sorriso que sempre me fazia sentir segura. Quando nossos olhos se encontraram, todo o nervosismo que eu carregava pareceu desaparecer. Mas havia algo em meu coração que pulsava com mais força. Eu sabia que tinha algo especial a fazer antes de começar os votos. Quando o celebrante começou a cerimônia, eu pedi licença, segurando o microfone com as mãos levemente trêmulas. "Antes de começarmos, eu gostaria de dizer algumas palavras", anunciei, sentindo o olhar curioso de todos. O silêncio tomou conta do jardim. O Diego sorriu, encorajando-me com um leve aceno de cabeça, enquanto meus pais me olhavam confusos, mas com ternura. Aquele era o momento que eu tinha imaginado tantas vezes nas últimas semanas. Eu respirei fundo, sentindo o peso da emoção,
e me preparei para começar algo que ninguém esperava. Segurei o microfone com força, tentando controlar a emoção que subia pela garganta. Olhei ao redor e vi os rostos de tantos que fizeram parte da minha vida, mas meus olhos logo se fixaram em dois rostos específicos, os de meus pais. Eles estavam sentados próximos ao altar, ainda surpresos pelo fato de eu ter parado a cerimônia. Senti o peso de suas expressões, misto de curiosidade e amor. Hoje é o dia mais especial da minha vida, comecei, com a voz trêmula. Mas antes de continuar, não posso deixar de falar sobre as duas pessoas que fizeram tudo isso possível. Fiz uma pausa, sentindo as lágrimas já começando a marejar meus olhos. Pai, mãe, isso é para vocês. Os convidados ficaram em silêncio absoluto. Podia ouvir o som do vento balançando levemente as flores ao nosso redor. Respirei fundo e deixei as palavras fluírem. Pai, lembro-me de quando você voltava para casa cansado, mas ainda tinha forças para brincar comigo no quintal. Quando você fez horas extras para me comprar aquela bicicleta que eu tanto queria, e ainda assim teve paciência para passar a tarde me ensinando a pedalar. Você sempre foi meu herói. Os olhos do meu pai brilharam, e ele apertou os lábios como se tentasse conter a emoção. Continuei, virando-me para minha mãe. Mãe, você é minha fortaleza. Quantas noites ficou acordada cuidando de mim quando eu estava doente? Quantas vezes escondeu suas dores para que eu nunca sentisse as minhas? Sua força e carinho são a base de tudo o que sou. Minha voz falhou um pouco, mas eu respirei fundo e segui. Eu nunca teria chegado até aqui sem o amor e o sacrifício de vocês. Tudo o que aprendi sobre bondade, resiliência e amor incondicional veio de vocês dois. Hoje, quando eu começo essa nova etapa com o Diego, quero que saibam que tudo o que sou e tudo o que posso oferecer vem do que vocês me ensinaram. Olhei para os dois, e dessa vez não consegui segurar as lágrimas. Eles também estavam chorando. Meu pai limpava os olhos com um lenço, enquanto minha mãe segurava a mão dele com força. Os convidados começaram a reagir, alguns enxugando os próprios olhos, outros sorrindo com ternura. Encerrando o tributo, disse, então, este momento não é apenas meu e do Diego. É de vocês também. E espero que saibam o quanto eu os amo. Enquanto os aplausos ecoavam, olhei para Diego. Ele estava emocionado, sorrindo com um misto de orgulho e amor. Eu sabia que ele entendia por que aquilo era tão importante para mim. Assim que terminei de falar, o silêncio no jardim era quase palpável. Era como se todos estivessem absorvendo o peso do que acabaram de ouvir. Eu conseguia sentir o ar carregado de emoção, e, por um instante, temi ter exposto demais. Então, os primeiros aplausos começaram, tímidos, mas cheios de sentimento. Minha mãe chorava, apertando a mão do meu pai. Ele, sempre mais reservado, tentava conter as lágrimas, mas não conseguia. Diego continuava me olhando, seus olhos brilhando com um misto de amor e orgulho. Os convidados começaram a reagir de diferentes formas. Alguns estavam visivelmente emocionados, enxugando discretamente as lágrimas. Outros cochichavam entre si, comentando sobre a inesperada homenagem. Eu nunca vi algo assim em um casamento, ouvi uma voz entre os convidados. Que lindo gesto! Mas também percebi alguns olhares confusos. Havia quem não entendesse porque eu escolhi parar a cerimônia para fazer aquilo. Apesar disso, eu sentia que tinha feito o que meu coração pedia. Diego se aproximou enquanto eu devolvia o microfone ao celebrante. Ele segurou minha mão com firmeza e sussurrou: "Você é incrível." Isso foi lindo. Suas palavras me trouxeram um alívio imediato. Meus pais não precisaram dizer nada. O olhar deles, cheio de orgulho e amor, era a maior confirmação de que eu tinha tomado a decisão certa. Eles foram os primeiros a se levantar quando o celebrante retomou a cerimônia, e o sorriso deles parecia iluminar todo o ambiente. Mesmo com as emoções à flor da pele, sabia que o momento estava apenas começando. Minha declaração aos pais era apenas uma parte da história que eu queria contar naquele dia, e agora era hora de me voltar para Diego e o que nosso amor representava. O ambiente ainda estava carregado de emoção quando olhei para Diego.
Ele estava lá, com os olhos fixos em mim, aquele sorriso caloroso que sempre me acalmava. Senti um peso doce no coração, como se tudo que eu havia vivido até aquele momento estivesse prestes a se conectar de uma forma única. Respirei fundo e segurei suas mãos. Diego, comecei, minha voz tremendo um pouco, todo o amor que eu aprendi na vida, toda a bondade que eu conheci, veio dos meus pais. E foi esse amor que me fez reconhecer você. Os convidados se aquietaram novamente, como se soubessem que algo especial estava prestes a ser dito. Continuei, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Quando te conheci, percebi algo familiar. Era como se aquele mesmo cuidado, aquela mesma paciência e aquele mesmo amor que eu sempre recebi em casa estivessem ali, em você. Você não só me acolheu, Diego, mas me mostrou que o amor pode ser ainda maior quando compartilhado. Diego apertou minhas mãos com força, e vi que ele também estava emocionado. O olhar dele parecia dizer tudo, sem precisar de palavras. Senti uma coragem surgir em mim, e continuei. Eu não quero apenas ser sua esposa. Quero ser para você o que meus pais foram para mim, um porto seguro, uma parceira para a vida toda. Quero construir ao seu lado uma família que valorize o amor, a gentileza e o respeito. Os suspiros entre os convidados eram audíveis, e alguns já estavam visivelmente emocionados. Meus pais, agora com sorrisos nos rostos, assistiam ao momento como se tudo fizesse sentido. Diego, você é a continuação do amor que começou com eles, finalizei, sentindo meu coração leve como nunca. Ele, então, levou uma das minhas mãos aos lábios e, em um gesto simples, mas cheio de significado, disse baixinho, eu sou o homem mais sortudo do mundo por ter você. Enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, percebi que aquele momento era muito mais do que um simples casamento. Era a união de duas histórias, de dois mundos, que agora se tornavam um só. Quando terminei de falar, o jardim parecia respirar comigo. A emoção no ar era quase tangível, como se cada pessoa presente estivesse vivendo um pedaço daquele momento. O celebrante, claramente comovido, retomou a cerimônia, mas dessa vez o tom parecia diferente, mais íntimo, mais significativo. Diego continuava segurando minha mão, como se dissesse que estava comigo em cada palavra, em cada emoção. Antes de avançarmos para os votos, ele olhou para mim e pediu permissão ao celebrante para falar algumas palavras. O coração acelerou no meu peito. Diego não havia mencionado que faria isso, e, naquele instante, senti como se o mundo parasse ao nosso redor. Ana, ele começou, sua voz firme, mas cheia de emoção, você não apenas transformou minha vida, mas me mostrou o que significa amar de verdade. Hoje, quando te ouvi falar sobre seus pais, entendi ainda mais porque você é quem é. Você é o reflexo do amor que recebeu, e eu sou grato por ser a pessoa com quem você escolheu compartilhar esse amor. As palavras dele me atingiram como uma onda suave, mas poderosa. Ele continuou, olhando diretamente nos meus olhos. Eu prometo que vou honrar o que aprendi com você. Vou ser seu companheiro, seu amigo e, juntos, vamos construir uma família que seja tão rica em amor quanto a sua foi para você. Os convidados suspiraram em uníssono, e eu percebi que muitas pessoas estavam chorando, inclusive o celebrante. Ele precisou de um momento para se recompor antes de dar continuidade. Meus pais foram chamados ao altar em um gesto inesperado. Diego e eu os abraçamos juntos, e senti a força daquele momento. Não era apenas uma união entre nós dois, era também a celebração de tudo o que nos trouxe até ali. O abraço coletivo foi seguido de aplausos, e, quando nos afastamos, percebi os olhos marejados do meu pai e o sorriso radiante da minha mãe. Naquele instante, o que começou como um tributo aos meus pais se transformou em algo muito maior, uma cerimônia que unia passado, presente e futuro. Era um momento que ninguém jamais esqueceria. A cerimônia terminou em um silêncio reverente, o tipo de silêncio que carrega mais emoção do que qualquer aplauso poderia expressar. O celebrante pronunciou as palavras que nos declararam marido e mulher, mas, quando Diego segurou meu rosto para o beijo, percebi que não era apenas um ritual. Era um pacto silencioso de tudo o que havíamos prometido naquele altar. Enquanto atravessávamos o corredor juntos, agora como marido e mulher,
Os olhares dos convidados nos acompanhavam, mas algo nos puxou para trás. Meus pais. Eles ainda estavam ali, abraçados, com os olhos marejados. Diego e eu paramos. Sem dizer nada, caminhamos até eles. Olhei para minha mãe e meu pai, e as palavras vieram naturalmente. Vocês não me entregaram hoje. Vocês sempre estarão comigo. Tudo o que sou é por causa de vocês. Minha mãe não segurou as lágrimas, e meu pai, com a voz embargada, respondeu: e agora, você vai construir o que sempre sonhamos para você. Diego abraçou meus pais como se fossem dele também, e eu senti que aquele momento selava não apenas o nosso casamento, mas a continuidade de um legado. O amor que começou com eles agora seria a base da minha nova família. Na recepção, o clima era de celebração, mas também de reflexão. As pessoas vinham até nós, comentando sobre como aquele casamento havia tocado seus corações. Uma das tias de Diego me disse: Ana, você não apenas casou hoje. Você ensinou todos nós sobre o que realmente importa. Nosso momento especial chegou na primeira dança. A música escolhida foi uma das que meus pais sempre ouviam, uma melodia suave que preenchia a casa nas manhãs de domingo. Enquanto Diego e eu nos movíamos pelo salão, minha mãe segurava a mão do meu pai, balançando levemente no ritmo da música. Os convidados estavam em silêncio, absorvendo cada detalhe. No final da dança, Diego me puxou para perto e sussurrou: hoje, eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu sorri, sentindo que meu coração transbordava de gratidão. Olhei para os rostos ao nosso redor e vi lágrimas, sorrisos e, acima de tudo, um amor compartilhado que nos unia a todos. Naquele dia, algo ficou claro para mim. O casamento não era apenas o início de uma nova jornada com Diego. Era uma celebração de tudo o que nos trouxe até ali e do amor que construiríamos juntos. A recepção estava vibrante, cheia de risos e conversas animadas, mas, para mim, o tempo parecia ter desacelerado. Eu me sentei ao lado de Diego por um instante, enquanto os convidados se serviam e aproveitavam o jantar. Precisava desse momento de pausa, apenas para processar tudo o que havia acontecido. O peso emocional da cerimônia ainda estava comigo, mas, em vez de me exaurir, me preenchia de um jeito novo. Cada palavra que disse no altar parecia ter se transformado em algo maior, como se tivesse ecoado nos corações de todos. Diego estava ao meu lado, segurando minha mão com firmeza. Ele observava os convidados com um sorriso leve, mas eu sabia que havia algo em sua mente. Você tocou muitas pessoas hoje, Ana, ele disse, quebrando o silêncio. Não sei se percebeu, mas não houve uma única pessoa que não ficou emocionada. Até meu tio, que é o mais durão da família, estava chorando. Sorri ao ouvir isso, mas antes que pudesse responder, ele continuou. Na verdade, você me fez pensar muito nos meus próprios pais hoje. Aquilo chamou minha atenção de imediato. Diego raramente falava sobre sua família de forma profunda. É mesmo? Perguntei, curiosa. O que você pensou? Ele fez uma pausa, como se estivesse organizando seus pensamentos. Eu estava lembrando de como meu pai trabalhava tanto para nos dar uma boa vida. Ele não era o tipo de homem que demonstrava muito afeto, sabe? Mas ele estava sempre presente, de um jeito ou de outro. Quando eu era criança, não entendia por que ele nunca estava nas minhas apresentações escolares ou nos campeonatos de futebol. Mas, com o tempo, percebi que ele estava se sacrificando para garantir que nada nos faltasse. Eu apertei sua mão, sentindo a sinceridade em suas palavras. E sua mãe? Perguntei, incentivando-o a continuar. Um sorriso suave apareceu em seu rosto. Minha mãe é o oposto do meu pai. Ela estava em todas as apresentações, campeonatos e reuniões. Sempre fazia questão de estar lá para apoiar cada pequeno momento. Acho que foi ela quem equilibrou as coisas em casa. Ela me ensinou o que significa cuidar das pessoas, estar presente mesmo quando a vida está difícil. Ele respirou fundo, os olhos levemente brilhantes. Quando você falou sobre seus pais hoje, me fez lembrar do quanto eu devo aos meus também. Eles fizeram o melhor que puderam, e acho que às vezes eu esqueço de dizer isso a eles.
Suas palavras me tocaram profundamente. Diego, isso é tão bonito, respondi, sentindo um nó na garganta. Acho que todos nós, de alguma forma, acabamos carregando o que nossos pais nos ensinaram, mesmo que nem sempre percebamos. Ele assentiu, olhando diretamente nos meus olhos. Você me inspira, Ana. Depois de hoje, eu quero ser melhor em expressar minha gratidão. E quero que, quando formos pais, nossos filhos também saibam o que é ser amados de verdade. Meu coração transbordou ao ouvir aquilo. E eles vão saber, prometi, sentindo que aquele momento era mais um tijolo na construção do futuro que estávamos criando juntos. Enquanto os convidados dançavam ao som de uma música suave, senti que estávamos rodeados de amor, não apenas o nosso, mas o de todas as pessoas que nos trouxeram até aqui. A festa seguia animada, mas meus pensamentos ainda estavam presos à cerimônia. Enquanto Diego conversava com alguns amigos, decidi me levantar e caminhar até onde meus pais estavam. Queria agradecer a eles mais uma vez, só que, antes que pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe estendeu as mãos, segurando uma pequena caixa. Seus olhos brilhavam de emoção, e meu pai, ao seu lado, apenas sorria com aquele olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Isso é para você, Ana, minha mãe disse, a voz embargada. Peguei a caixa com cuidado e, ao abrir, meu coração quase parou. Dentro havia um colar delicado, de um dourado sutil que parecia carregar anos de histórias. Era um objeto que eu conhecia bem, mas que não via há muito tempo. Este colar era da sua avó, minha mãe explicou, suas mãos tremendo levemente. Ela o usou no dia do casamento dela, e, quando chegou a minha vez, ela me deu como um símbolo de força e amor. Hoje, eu quero que ele seja seu. Quero que você o use como um lembrete de tudo o que foi passado de geração em geração na nossa família. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Mãe, eu nem sei o que dizer. É tão lindo, tão cheio de significado. Olhei para meu pai, que sorriu e disse, sua mãe e eu sabemos que você vai honrar este símbolo da melhor maneira possível, Ana. Você é a prova viva de que tudo o que construímos valeu a pena. Diego apareceu naquele momento, percebendo a comoção. Ele colocou a mão em meu ombro, curioso, e minha mãe sorriu para ele. Agora ela tem algo a mais para lembrar de onde veio, disse, entregando-lhe o colar para que ele o colocasse em mim. Diego pegou o colar com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado, e me ajudou a colocá-lo. Combina perfeitamente com você, Ana, ele disse, seus olhos brilhando com ternura. É como se sempre tivesse sido seu. Senti o peso do colar em meu pescoço, mas não era um peso comum. Era como carregar um pedaço de história, um legado que agora fazia parte de mim. Obrigada, mãe. Obrigada, pai, consegui dizer, entre lágrimas. Abracei-os com força, sentindo que aquele momento era mais do que especial. Diego também se juntou ao abraço, e, por um instante, fomos apenas nós quatro, unidos por algo maior do que palavras. Quando voltamos à festa, algo havia mudado. O colar em meu pescoço parecia brilhar com uma luz própria, como se dissesse a todos que ali havia amor, tradição e uma promessa de continuidade. Diego segurou minha mão enquanto caminhávamos pelo salão, e, ao olhar para ele, soube que estávamos prontos para tudo o que o futuro reservava. A noite avançava, mas parecia que o tempo havia parado. O salão ainda estava repleto de risos e vozes, mas, para mim, tudo estava mais quieto, mais íntimo. Era como se meu coração estivesse criando uma memória para guardar para sempre. Enquanto Diego e eu dançávamos pela última vez, sentindo a música suave nos envolver, olhei ao redor. Vi rostos que me acompanharam em diferentes momentos da vida. Mas, acima de tudo, vi meus pais. Eles estavam sentados próximos à pista de dança, de mãos dadas. Minha mãe ainda tinha os olhos brilhando, e meu pai mantinha aquele sorriso que só ele tinha, como se dissesse que tudo estava exatamente como deveria ser. Senti meu peito se apertar com um misto de gratidão e felicidade. Era difícil acreditar que eu tinha a sorte de viver um momento tão perfeito. Diego percebeu meu olhar e sorriu. Você está pensando nos seus pais, não é? Perguntou baixinho, enquanto continuávamos a dançar.
Eu apenas assenti. Eles parecem tão felizes hoje. Por que eles estão? Respondi, a voz quase falhando. E, de certa forma, acho que eu também dei algo a eles hoje. Algo que eles sempre sonharam, a certeza de que tudo o que fizeram por mim valeu a pena. Quando a música terminou, decidimos fazer um último brinde. Diego pegou o microfone e chamou a atenção dos convidados. Antes de nos despedirmos, quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Este foi mais do que um casamento. Foi uma celebração do amor, da gratidão e das histórias que nos trouxeram até aqui. E, claro, um agradecimento especial aos pais de Ana, que mostraram ao mundo o que significa construir uma família com amor. Os aplausos encheram o salão, mas antes que alguém pudesse dizer algo, Diego me passou o microfone. Olhei para os convidados e senti meu coração acelerar. Hoje não foi apenas sobre mim e Diego, comecei, tentando conter as lágrimas. Foi sobre todos vocês que nos ensinaram, nos apoiaram e nos amaram ao longo do caminho. Foi sobre as pessoas que moldaram quem somos, especialmente os meus pais. Pai, mãe, obrigada por tudo. O amor que vocês me deram é a base de tudo o que Diego e eu queremos construir juntos. Meus pais levantaram-se e aplaudiram de volta. Foi um momento tão simples, mas que carregava uma emoção indescritível. Abracei Diego com força enquanto os convidados brindavam, e senti como se o mundo ao nosso redor estivesse cheio de luz. Quando finalmente saímos do salão, de mãos dadas, o ar da noite parecia carregar uma promessa. Este é o começo, Diego disse, olhando para mim. E eu sabia que ele estava certo. O começo de uma vida que não apenas continuava o amor que recebi dos meus pais, mas que também construiria algo novo, tão forte e inesquecível quanto aquele dia. E assim, em um momento tão especial quanto um casamento, Ana nos lembrou da importância de reconhecer e valorizar as pessoas que moldam quem somos. Através de suas palavras, ela mostrou que o amor não começa em um altar, ele é cultivado ao longo da vida por aqueles que nos ensinam o que realmente importa. E você? Já parou para pensar em como demonstraria sua gratidão às pessoas que foram essenciais na sua jornada? O que você faria em um momento tão significativo como esse? Clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e emoção com mais histórias que tocam o coração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias inspiradoras e repletas de reflexões sobre o amor, a gratidão e os laços que nos unem. Estamos te esperando para compartilhar mais momentos únicos como esse.